Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. A minha entrevistada de hoje será Laura Cristina da Silva Meirelles, advogada, atuante no direito do agronegócio, pós-graduanda pela PUC do Paraná, coautora do livro Mulher, a Força do Agro, volume 3, e coautora e embaixadora do livro Agro, o Ouro do Direito. E ela também é presidente do grupo Elas pelo Campo de Minas Gerais. E o tema da nossa entrevista será a força feminina do agro. Laura, prazer ter você aqui, seja muitíssimo bem-vinda. Olá, Divino, muito obrigada pela oportunidade, prazer é todo meu estar aqui com você, falando um pouquinho sobre esse tema tão importante, que é a atuação da mulher no agronegócio. Como é que começou essa sua atuação no agro, escrevendo livro, trabalhando com direito voltado para o agronegócio, agora envolvida em um grupo de mulheres do agro? Conta pra gente um pouco dessa história aí. Então, foi um ponto até curioso. Eu descobri que eu queria ser realmente advogada do agro na faculdade. Quando, no nosso 7º e 8º período de Direito aqui em Patos de Minas, a gente escreve o nosso TCC. A gente não deixa para os últimos períodos, porque nos últimos períodos a gente tem que passar na prova da OAB e tudo. É uma dedicação assim, muito exacerbada que a gente tem no último ano. Então, no penúltimo ano do curso, estava lá eu, tinha que fazer o TCC, não sabia sobre o que eu queria escrever, não fazia ideia de qual tema seria. E aí alguém me falou assim, você tem que escrever sobre algo que você gosta muito, porque TCC é uma coisa muito difícil. Eu pensei, meu Deus do céu, o que eu gosto? E aí eu fui pensar, gente, o que eu gosto além do direito? Eu gosto de cavalo. E aí eu pesquisei, encontrei um projeto de lei acerca da equidiocultura no Brasil, né, acerca da criação de cavalos no Brasil, que está tramitando lá na Câmara. E aí eu escrevi sobre esse tema, um tema inédito. Eu encontrei uma inconstitucionalidade na lei atual e falei que tem que se aprovar essa lei para que seja sanado o vício jurídico. Consegui unir o direito e o agro lá. Minha paixão são os cavalos desde sempre. Desde pequena sou apaixonada com cavalo. E aí repercutiu muito bem. A minha faculdade aqui, ela publicou meu TCC. E a partir daí eu comecei a dar entrevista, a escrever artigos e tudo. E entrei para alguns grupos de mulheres do agro. A Rede Uma, a Agromulher, esses grupos a nível nacional. E conheci muitas mulheres, né? Fiquei amiga de várias delas. Depois surgiu o convite da editora Masalt para eu escrever o Mulher, a Força do Agro, volume 3. Aí surgiu o convite para poder escrever esse livro, e o livro que foi realmente o divisor de águas, porque a partir dele, aí sim, eu comecei a dar entrevista, escrever artigo e conhecer muitas e muitas mulheres do agro. E nisso tudo, eu conheci a nossa diretora, a Lauana Rodrigues, que ela também é coautora do livro Mulher, a Força do Agro, e a gente decidiu unir forças para poder criar um grupo de mulheres do agro de Minas Gerais. Por quê? Já era uma inquietação minha muito antiga, desde quando eu entrei para a Rede Uma, para o Agro Mulher, eu via, gente, a gente tem tantos grupos fortes de mulheres do agro a nível nacional. A gente tem o Filhas do Agro aqui, que é de uma região específica aqui de Minas Gerais, da cidade de Paracatu, mas nós não temos um grupo a nível estadual. Eu procurei, não tinha nenhum. Falei, gente, mas por que não tem? A gente podia criar um, então. Aí eu entrei em contato com a Lauanda, apresentei a ideia, ela abraçou na hora.
ela é engenheira agrônoma, tem um contato muito bom com as mulheres do agro ali da região de Uberlândia. Eu estou aqui em Patos de Minas, ela está em Uberlândia. Aí a gente já uniu as ideias também com a Thaís Franco, que é a nossa coordenadora, ela é empresária do agro, também está ali na região de Uberlândia. E aí nasceu Elas pelo Campo com a abrangência estadual, para poder unir mulheres do agro de Minas Gerais toda. Desde a formação desse grupo, Elas pelo Campo, como é que tem sido a aceitação, a repercussão do grupo e o crescimento dele? Nossa, assim, para a gente da diretoria está sendo um crescimento maravilhoso. A gente até não esperava que ele cresceria tanto como está sendo, né? Porque nós começamos o quê? Nós três, as nossas ideias, e fomos falando com uma, com outra, para poder vir somar forças com a gente. Hoje nós já estamos em 110 mulheres, e todas produtoras, agrônomas, médicas veterinárias, advogadas, contadoras, todas profissionais relacionadas ao agro. Nós temos um grupo fechado no WhatsApp, no qual nós comunicamos todos os dias a gente leva alguma coisa, algum material informativo, alguma notícia, troca alguma experiência, tira dúvidas, né, esclarece questões que às vezes não é tanto da nossa área, e nós buscamos por unir profissionais diversos do agro justamente para isso, para poder ter essa troca de experiências e tirar dúvidas em todas as áreas relacionadas ao setor. E a gente está tendo uma excelente aceitação, principalmente aqui na região de Uberlândia e de Patos de Minas, né, que é onde a gente está concentrando as ações nesse momento, por nós sermos daqui da região. Lógico que posteriormente nós vamos expandir os eventos e as ações para as outras regiões de Minas, né, porque nós temos a abrangência estadual, mas por enquanto a gente está crescendo aqui em Uberlândia e Patos, e a nossa aceitação, graças a Deus, está muito boa. Laura, como é que tem sido a participação das mulheres nas tomadas de decisões e também nas lideranças das propriedades rurais? Olha, essa é uma questão que ganhou força, né, nos últimos anos. Nós, mulheres, ganhamos força estando aí à frente das propriedades rurais. Antes, nós éramos consideradas só como filhas de produtor, esposas de produtor, irmãs de produtor. Hoje em dia nós somos produtoras rurais. Nós saímos desse papel de coadjuvante e estamos tomando um papel de protagonismo nas nossas atividades, né? E eu trouxe uns dados aqui, eu gosto muito de trazer números. Fiz até uma cola aqui para eu poder falar. Traz a cola aí pra gente. Pra gente falar certinho aqui dos números de Minas Gerais. Olha só. Aqui em Minas, de acordo com o Censo Agropecuário, de 2006 para 2017, cresceu 46% o número de propriedades rurais comandadas por mulheres, enquanto o número de propriedades rurais comandadas por homem cresceu somente 5%. Então, a gente verifica aí que nesse período nós tivemos um crescimento muito grande. Nós passamos aqui em Minas de 59.374 propriedades comandadas por mulheres em 2006 para 86.743 em 2017. Ainda é um número pequeno se considerado frente às propriedades comandadas por homens. No entanto, o que a gente analisa aqui é o crescimento, né? Nós tivemos um crescimento de 46% nesse período, o que significa que as mulheres estão tomando frente, estão ocupando papéis de liderança. Nós temos, inclusive, a nossa presidente do Sindicato Rural aqui de Patos de Minas, é a Jane Campos, uma mulher assim, maravilhosa, inspiradora. Nós temos muito orgulho aqui de sermos comandados por uma mulher, e também está crescendo essa representatividade das mulheres nas demais áreas, não só dentro da propriedade, mas também ocupando papéis, né, de liderança em outros cargos. Laura, você trouxe aí uma série de números mostrando esse crescimento da participação da mulher, né, de 59 mil para 86 mil, realmente um número expressivo. A que se deve esse crescimento? Quais foram os fatores
que você acredita esse crescimento da participação das mulheres? Olha, principalmente a conscientização da mulher de que ela pode sim estar à frente, de que ela pode fazer, né? Antigamente a gente tinha uma mentalidade muito de duvidar da nossa força, de pensar assim, não, o agro é para homem, trabalhar na fazenda é para homem, a gente vai ficar só fazendo comida, cuidando dos filhos, né? Ficar só com as tarefas de casa mesmo. Mas essa percepção ela veio mudando ao longo dos anos, né? Nós começamos a perceber que, olha, não, a gente pode, nós podemos ser engenheiras agrônomas, nós podemos ser médicas veterinárias, nós podemos desempenhar um bom serviço e nós podemos estar no controle das nossas propriedades, né? Assumir as nossas propriedades. Em alguns casos, isso se deve também à questão de sucessão, porque em algumas propriedades, o produtor só tinha filha mulher, e aí ele vem a falecer, deixa a propriedade para elas, elas têm que assumir, tomar conta, e aí vem, né, em uma situação de necessidade, elas veem, não, isso aqui a gente consegue fazer, a gente consegue tocar a fazenda, a gente consegue transformar isso em um negócio mais rentável, e a partir disso já vira inspiração para outras mulheres. Para mulheres que às vezes ocupavam só essa questão de cuidar da casa, dos filhos, elas já vêm, olha, eu posso ajudar mais o meu marido, eu posso fazer isso, eu posso tomar a frente disso. E aí já vem essa mudança de mentalidade e já gera esses números expressivos aqui para a gente em Minas. A partir da formação desse grupo, Elas pelo Campo, aí em Minas Gerais, que ações já foram tomadas em favor dessas mulheres rurais? Olha só, as nossas ações, por enquanto, elas ainda são mais internas, né? São internas aqui ao nosso grupo. Nós temos, como eu falei, nós temos um grupo de WhatsApp fechado, nos quais nós compartilhamos materiais, e o nosso enfoque aqui é compartilhar conhecimento. E aí nós compartilhamos sempre material técnico que leve o conhecimento necessário a essas mulheres para que elas toquem as propriedades delas de uma melhor forma. Nós fizemos lives no Instagram, já contamos histórias de algumas mulheres, e vamos continuar contando essas histórias agora. Nesse mês a gente vai ter um espacinho aí que vai ser lançado para a gente, para o Elas pelo Campo, para nós contarmos as histórias das mulheres do nosso grupo mesmo e inspirarmos outras a permanecerem e a virem para o setor. Mas as nossas ações, por enquanto, elas são internas, né? A gente compartilha material técnico os quais essas mulheres elas não teriam acesso tão facilitado. Então a gente busca, a gente vai atrás, quando elas têm dúvida, elas trazem para a gente busca um material que vai ajudá-las e atende assim mais individualmente, mesmo que dentro do grupo. Vocês já chegaram a procurar a Federação da Agricultura de Minas Gerais, a FAENG, e também outras entidades ligadas ao agronegócio para falar do projeto de vocês? Nós temos já o apoio da FAENG, graças a Deus. Temos apoio da FAENG, do Senar. A Silvana, que é a nossa coordenadora aqui da Comissão das Mulheres do Agro da FAENG, ela coordena a Comissão das Mulheres e a Comissão dos Jovens. Ela faz parte do nosso grupo, então assim, o apoio dela e do Sérgio, nosso diretor regional aqui, é excepcional. Né? Ontem mesmo eu estava em uma reunião com o Sérgio para poder tratar de alguns assuntos do grupo, então nós temos um apoio excelente deles que faz toda a diferença para a gente. Aqui no estado de Goiás, as empresas e cooperativas, elas têm buscado trazer as mulheres mais para perto, fazendo inclusive treinamentos, cursos com essas mulheres, enviando muitas mulheres até para o Congresso Brasileiro de Mulheres do Agronegócio. Vocês têm conseguido também um espaço semelhante em Minas Gerais, junto às empresas, a cooperativas, para divulgar o trabalho de vocês? Temos, a gente tem conseguido o espaço, principalmente nos eventos realizados aqui na região.
Tem várias empresas, quando vem o grupo, já querem saber, mas como que funciona, né? Deixa eu conhecer mais. E a gente já está até em contato com várias para poder realmente expandir o nosso grupo. E nós tivemos oportunidade de participar de vários eventos, principalmente ali na região de Uberlândia, em parceria também com os sindicatos rurais, né, com o Sindicato Rural de lá, com o Sindicato Rural daqui de Patos. Nós conseguimos participar da FEMEC, do 3º encontro das mulheres mineiras do agronegócio. Nós estávamos lá, tivemos um breve momento de fala para poder explicar o que é o nosso grupo. Nós participamos também do Café da Manhã das Mulheres do Agro, realizado pelo Sindicato Rural lá de Uberlândia. E aí a gente consegue atingir, né, tanto as empresas quanto as produtoras, e vai fazendo essa força para ter o crescimento do nosso grupo. Eu entendo que existem algumas situações diferenciadas da presença da mulher no campo. Por exemplo, tem aquela mulher que já nasceu no campo, muitas vezes numa situação ali de agricultura familiar, de pequena propriedade, em que ela tem um papel de trabalho braçal mesmo, né, junto ao marido, junto aos filhos. Tem aquela mulher que nasceu na fazenda, teve uma vida na fazenda e que depois assumiu uma propriedade comercial, por exemplo, né, agricultura comercial. Tem aquela mulher que meio que caiu de paraquedas, né, o marido faleceu, ou o pai faleceu, enfim, aconteceu alguma coisa que ela teve que assumir essa propriedade rural. Como é que vocês conseguem lidar com essas diferenças e como é a aceitação desses diferentes tipos de mulheres no programa, no grupo de vocês? O que a gente preza mais no nosso grupo é a união. Nós acreditamos que unidas a gente vai conseguir ir muito mais longe. Então, a gente sempre procura ouvir as histórias dessas mulheres e entender. Realmente, como você colocou, né, tem algumas que já nasceram dentro da propriedade, já estão acostumadas com a lida diária, já sabem como tocar a sua propriedade. No entanto, tem outras que não sabem nada. E nós estamos ali dispostas a auxiliar no que nós pudermos. Elas sempre mandam perguntas, dúvidas, falam, gente, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo? E aí as outras que já têm mais experiências vão respondendo, vão se ajudando, a gente vai mandando os materiais, e nós acreditamos assim que todas as mulheres do agro, todas devem ser valorizadas. E nós entendemos que essa valorização virá quando nós agirmos unidas. Por isso que nós prezamos por sempre compreender qual que é a história por trás daquela mulher do agro, por que ela está ali hoje, para a partir daí conseguir ajudar da forma que a gente pode. Laura, Minas Gerais é um estado muito grande, e é tão grande que tem diferenças regionais. Se a gente pegar, por exemplo, o norte do estado, com o centro, o sul, né, são diferenças muito grandes de topografia, né? Tem região que é mineradora, tem região que é agrícola, tem região que é muito parecido com o Nordeste. Como é que vocês conseguem lidar com essas realidades tão distintas, de regiões, por exemplo, que às vezes são tão ricas e outras regiões que são tão pobres? Olha, não é uma tarefa fácil, porque tem algumas regiões em que a mentalidade das mulheres do agro ela já está mais avançada e já está nesse patamar de sim, eu consigo comandar minha propriedade. No entanto, nós ainda temos algumas regiões aqui de Minas em que essa mentalidade não está tão desenvolvida, em que elas não têm tanto acesso à informação, que elas não sabem realmente que podem fazer, que conseguem. E não é uma tarefa muito fácil, não. É uma tarefa árdua. A gente tenta, né, sempre entender e atingir todas as regiões do estado. Nós ainda não conseguimos atingir absolutamente todas as cidades, né, daqui de Minas Gerais, porque, como você disse, é um estado muito grande. A gente está trabalhando para isso, mas ainda vai levar um tempo, né, de conversa, de divulgação, de conscientização. E nós esperamos que, quando nós atingirmos essas regiões que ainda não têm tanto acesso, né, ao conhecimento específico do agro, que nós
possamos desenvolver um bom trabalho de, como eu falei, entender qual que é a história dessa mulher, entender qual que é a cultura, né, a que ela está ligada, para aí poder auxiliar com o material técnico adequado. Como é que vocês enxergam a questão da sucessão familiar? Olha, importantíssima. Hoje em dia é o que está trazendo mais mulheres para o agro. Porque, como eu dei o exemplo lá, talvez o produtor ele tem só filhas mulheres. E aí ele vem a falecer, a propriedade cai para ela. O que nós estamos tentando fazer é conscientizar as mulheres de que essa sucessão ela deve ser pensada, ela deve ser preparada para que não aconteça um fato e aí caia de paraquedas e elas fiquem perdidas sem saber o que fazer. Até mesmo no nosso direito, né, no direito do agro, a gente trabalha essa questão do direito sucessório, da sucessão familiar dentro das propriedades rurais, e a gente leva isso para as mulheres terem realmente uma preparação para entenderem, fazerem uma programação, entenderem como que é o funcionamento e ver, porque infelizmente é algo a que todos nós estamos sujeitos. Então nós temos que estar preparados para quando acontecer, e é isso que a gente busca fazer com elas, a gente busca preparar para quando a propriedade for delas, quando elas realmente tiverem que tomar conta definitivamente, que elas saibam exatamente o que fazer. Vocês têm a intenção de fazer algum trabalho voltado para as jovens e para as meninas, para que elas entendam a importância de se fixarem no campo? Porque muitas vezes os jovens eles querem ir embora, né? Eles querem morar na cidade. E também de fazerem cursos voltados para o agronegócio, visando essa continuidade do trabalho dos pais? A gente tem essa intenção, sim. Como eu comentei, a Silvana, que é coordenadora da Comissão da Mulher e do Jovem da FAENG, ela participa do nosso grupo e ela desenvolve muito essa questão com a gente, do jovem permanecer, né, no campo, da gente buscar fazer com que as meninas elas tenham essa vontade de permanecer. Nós temos algumas estudantes no nosso grupo, estudantes de agronomia, de medicina veterinária, mas nós estamos planejando também atingir estudantes em idades menores, antes delas entrarem na faculdade, para elas verem que realmente compensa elas fazerem um curso voltado para o agro, compensa elas continuarem na propriedade dos pais. Se for alguma menina que não tem propriedade na família, mas que queira vir, mostrar para ela que sim, ela pode, ela consegue vir. E o Senar, né, ele oferece diversos cursos e nós buscamos divulgar esses cursos porque eles são excelentes. Tem uma plataforma maravilhosa, né, e aí a gente busca divulgar esses cursos oferecidos pelo Senar porque eles são online, são gratuitos. É só se inscrever no site e realizar. E eles trazem uma preparação muito boa que, assim, mostra para as meninas que elas têm esse caminho a seguir, que estar no agro não é uma tarefa difícil. Como a Silvana fala, às vezes os pais passam assim, nossa, mas eu tô cansada demais, esse trabalho tá me matando, é muito difícil ficar aqui. E aí, falando isso, passa uma percepção para elas de que, nossa, aqui não é lugar para mim, eu não quero ter um trabalho exaustivo desse jeito. E aí a gente busca mudar essa percepção para que elas vejam, não, estar no agro é bom, eu quero continuar na propriedade dos meus pais, eu quero desenvolver o trabalho que eles desenvolvem, e é isso tudo na parceria com a FAENG e com o Senar. Como é que os homens, os pais e os esposos estão tratando, fugiu a palavra aqui, como é que estão lidando com a opinião da mulher? E, ao mesmo tempo, como é que os colaboradores estão lidando com a gestão feminina na empresa rural? Olha só, essa questão é bem complicadinha, porque o que acontece? Nós já temos vários homens que nos apoiam, né? Nós temos pais, esposos,
Nós temos vários que nos apoiam, que falam, não, é interessante, né? Até porque nós queremos somar, nós queremos trabalhar em conjunto, nós não queremos ser melhor que ninguém, a gente só quer trabalhar em conjunto. No entanto, ainda sempre tem, né? Alguns que falam, isso não é coisa para mulher, devia estar fazendo outro serviço. Mas, assim, pelo que eu vejo das mulheres do grupo, elas estão recebendo um apoio bom, um apoio significativo. Agora, quanto às equipes na área das empresas, né? Como as equipes estão lidando com a liderança feminina nas empresas do agro, aí já é um problema um pouquinho maior. E eu acho que isso é no Brasil inteiro, porque nós ainda temos muito caso de insubordinação. Nós temos casos em que os empregados eles tentam denegrir a imagem da chefe. Nós temos casos em que, por exemplo, a mulher é chefe de um setor e ela tem um diretor que é acima dela, mas ela exerce um papel de liderança quanto à equipe dela regional. E aí aquele diretor acima dela joga muito serviço, sobrecarrega ela para depois falar, olha, tá vendo? Você não dá conta. E assim, dentro das empresas ainda é uma questão que tem que ser muito trabalhada, porque as empresas do agro ainda têm esse pensamento de que para poder ter sucesso tem que ser liderados por homens. Então a gente ainda encontra alguns obstáculos, mas estamos tentando reverter isso. Laura, em 30 segundos, para nós finalizarmos, mulher mais agro, dá uma combinação perfeita? Mulher mais agro é a combinação mais perfeita que existe. Nós estamos mostrando cada vez mais que essa área é uma área para nós. Como eu falei, a gente sai de ser coadjuvante, estamos assumindo o protagonismo. A mulher pode e deve estar no agro. Muito obrigado por compartilhar tanta coisa boa com a gente. Parabéns pelo trabalho, que vocês possam conquistar cada vez mais espaço. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Hoje eu conversei com Laura Cristina da Silva Meirelles, advogada, atuante no direito do agronegócio, pós-graduanda pela PUC do Paraná, coautora do livro Mulher, a Força do Agro, volume 3, e coautora e embaixadora do livro Agro, o Ouro do Direito, e presidente do grupo Elas pelo Campo, de Minas Gerais. E nós falamos a respeito da força feminina no agro. Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast.